Olá, me chamo Carla Cavalcante, eu sou enfermeira residente em oncologia e estou aqui hoje para dar aula de epidemiologia do câncer infantil juvenil. Essa aula, ela faz parte do projeto Fique Atento, Pode Ser Câncer, que é uma iniciativa do Grupo de Apoio à Criança Carente com Câncer, em parceria com a Universidade de Pernambuco, Centro Universitário Estácio do Recife, Prefeitura do Recife e Universidade Federal de Pernambuco. O curso, ele será composto pelas aulas de Epidemiologia do Câncer Infantil Juvenil, Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer na Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas, os sinais e sintomas de suspeição do câncer infantil juvenil, a APS e o cuidado da criança e do adolescente com câncer e os cuidados necessários para a atenção à saúde da criança e do adolescente com câncer, que esta aula vai ser uma mesa redonda. E agora vamos dar início à aula de hoje, sobre a epidemiologia do câncer infantil juvenil. O câncer infantil juvenil na faixa etária de 0 a 19 anos é considerado raro, quando comparado com os tumores do adulto, correspondendo entre 2% e 3% de todos os tumores malignos no Brasil. No Brasil, a taxa de mortalidade ela caiu em 75% desde 1990, segundo a Organização das Nações Unidas, devido a um pacto feito pelos países da América Latina para a redução da mortalidade em crianças. Anteriormente, essas crianças elas morriam mais de doenças infectoparasitárias. Com a inclusão das vacinas, investimento em saneamento básico e melhoras nas condições de saúde, esse número ele diminuiu drasticamente. Com essa diminuição, o câncer como causa de morte na infância, ele aumentou e se tornou uma das principais causas de óbito nesse grupo etário. Atualmente, o câncer já é a doença que mais mata crianças e adolescentes no país, se configurando como a segunda causa de óbito nessa faixa etária, só perdendo para as causas externas. No período de 2009 a 2013, a doença ela foi responsável por 12% das mortes na faixa etária entre 1 e 14 anos e 8% entre 1 a 19 anos. No país, ele já representa a primeira causa de morte, que dá cerca de 7% do total, por doença entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos. Isso vale para todas as regiões. Para o ano de 2018, o Instituto Nacional do Câncer, ele estimou 12.500 casos novos de câncer em crianças e adolescentes. Essa mesma previsão, ela deve se repetir em 2019. As estimativas mostram ainda que dentre os cânceres infantos juvenis, as leucemias têm a maior incidência, com 26%, seguido dos linfomas, 14%, e dos tumores do sistema nervoso central, com 13%. Mas também vão acometer as crianças e adolescentes em menor proporção os neuroblastomas, sarcomas de partes moles, retinoblastoma, tumores germinativos, osteosarcoma e nefroblastoma. Enfatiza-se também que 30% das crianças com diagnóstico tardio de câncer, elas já tinham sido examinadas com queixas sugestivas do diagnóstico de neoplasia nas unidades básicas de saúde. Isso mostra a importância das equipes de atenção básica na mudança desse quadro. Para vocês entenderem um pouco melhor a epidemiologia do câncer, é necessário compreender os conceitos de incidência, mortalidade e sobrevida. O primeiro conceito é o de incidência, que é conhecido pelos registros de câncer de base populacional, que através de um processo contínuo e sistemático, coleta de dados, registra todos os casos novos de câncer que ocorreram em uma determinada população de uma área geográfica definida. A primeira grande compilação de informações sobre a incidência de câncer na infância no mundo foi publicada por Parkin em 1988. No Brasil, foram apresentadas informações nos registros de câncer de base populacional, que são os RCBP de São Paulo, nos anos de 1969 a 1978, em Recife, de 1967 a 1979, e Fortaleza, de 1978 a 1980. Sendo que Recife ele foi o pioneiro dos estados brasileiros a efetuar esses registros. Existem atualmente 28 registros de câncer de base populacional, implantados e alguns em fase de implantação.
Essas informações dos registros de câncer, elas podem ser encontradas todas no site do INCA. O segundo conceito que temos que ter em mente é o de mortalidade. A taxa de mortalidade ela é um indicador que vai refletir o número de óbitos por cada 1.000 habitantes de uma população num determinado período de tempo, geralmente de 1 ano. Essa taxa ela pode ser encontrada no SIM, que é o Sistema de Informação de Mortalidade, que vocês vão encontrar no site do DataSUS. Segundo o DataSUS, no período de 2009 a 2013, o câncer ficou em segundo lugar em mortalidade e matou cerca de 14.418 crianças e adolescentes na faixa etária de 1 a 19 anos, sendo a região sudeste onde houve o maior número de mortes, cerca de 5.433. Em Pernambuco, nos anos de 2010 a 2013, houve 570 óbitos, sendo a faixa etária com maior número de óbitos de 15 a 19 anos. Em Recife, houve 169 óbitos, sendo 66 desses óbitos na faixa etária de 15 a 19 anos, mostrando mais uma vez o maior número de mortes na faixa de adolescentes, de 15 a 19 anos. Apesar de existir uma política pública voltada para o público juvenil, essa faixa etária, em geral, ela não frequenta a atenção primária de forma regular, além de, muitas vezes, a queixa não ser valorizada, confundindo-se com queixas relacionadas a atividades físicas, quedas, entre outros. Em proporção, esse quantitativo de mortes em adolescentes significa 33% do total. Já em relação ao sexo, na faixa etária de 1 a 19 anos, o sexo masculino ele foi o mais acometido, com cerca de 55%. Já em relação ao distrito sanitário, o que houve mais óbitos foi o distrito sanitário 4, com 20%, seguido pelo distrito 5, com 19%. O distrito 3, que é o que estamos trabalhando no momento, ficou com um percentual de 7% dos óbitos. O terceiro conceito é o de sobrevida. Quando falamos em sobrevida, quer dizer estaticamente quantas pessoas estarão vivas após 5 anos de diagnóstico de câncer. A taxa de sobrevida em 5 anos, ela vai se referir à porcentagem de pacientes que vivem pelo menos 5 anos após o diagnóstico da doença. Não obstante, muitas pessoas vivem muito mais tempo do que 5 anos e muitas delas são curadas. Segundo o INCA, a sobrevida estimada no Brasil por câncer na faixa etária de 0 a 19 anos é de 64%. Esse índice ele é calculado com base nas informações de incidência e mortalidade. O estudo do INCA apontou que a sobrevida de pacientes infantos-juvenis ela vai variar de acordo com a região do país. Os índices são mais elevados nas regiões sul, com 75%, e sudeste, com 70%, do que nas regiões centro-oeste, com 65%, nordeste, 60% e norte, com 50%. Em um estudo realizado em Recife, com 110 crianças portadoras de linfoma no Hodgkin, entre 1994 e 2003, mostrou que a sobrevida dessa população foi de 70%. Mas existem alguns fatores que podem interferir na sobrevida das crianças e adolescentes, como atraso no diagnóstico, precariedade dos sistemas de saúde, falta de percepção da possibilidade de cura, barreiras religiosas, suspeita do profissional de saúde em considerar a possibilidade de câncer, estabelecendo o pronto diagnóstico e adequado encaminhamento, sexo, idade, etnias e fatores socioeconômicos, tipo do tumor e instituição da doença, e o próprio sistema de saúde, com rastreamento, facilidade no diagnóstico e qualidade no tratamento. Vale salientar que muitos pacientes ainda chegam para o tratamento com a doença avançada. É importante que as crianças com suspeita de câncer, elas tenham um atendimento e encaminhamento o mais rápido possível. Por isso a importância da atenção básica nesse processo, uma vez que ela é a porta da entrada dos serviços de saúde. E as equipes estão mais próximas desses indivíduos e suas famílias. Portanto, a detecção precoce ela é essencial para que seja possível, com os tratamentos hoje oferecidos, atingir a cura entre 70% e 80% dos casos, evitando assim a morte de centenas de crianças. E por fim, a nossa luta é pela vida. Muito obrigado e até a próxima aula.